o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: no vosso caminho, proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, toda vez que eu leio esse trecho bíblico, eu sempre me recordo do venerável Frei Damião. Não sei porquê, mas eu sempre me recordo do venerável Frei Damião quando eu leio essa parte, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Nosso Senhor Jesus Cristo está falando esse trecho para os seus apóstolos, para os escolhidos, Tiago, Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o outro Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, que são irmãos, Simão, Zelota, Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Então Jesus deu essas recomendações para eles, para os apóstolos. E a recomendação de Jesus foi: anunciai que o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus está próximo de nós. Onde é que está o reino de Deus? Está em todas as vezes em que nós realizamos o mandamento de Deus, que nós realizamos a vontade de Deus. Todas as vezes que estivermos realizando o mandamento de Deus, a vontade de Deus, todas as vezes que estivermos renunciando à nossa própria vontade para realizarmos a vontade de Deus, ali está o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus fala no Santo Evangelho: o reino de Deus está dentro de vós. E Ele está dentro de nós, mas muitas vezes nós não deixamos esse reino de Deus agir. Nós não externamos, nós não tiramos do nosso interior o reino de Deus. E aí muitas vezes, amados irmãos, nós realizamos na nossa vida aquilo que não pertence ao reino de Deus. E aí as pessoas deixem de acreditar por conta de nossas más ações, por conta do nosso contra-testemunho. Todos fomos batizados, temos em nós o reino de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que está no nosso interior, está na nossa essência. Mas, amados irmãos, nós largamos de fazer a vontade de Deus para realizarmos a nossa própria vontade. Por isso o reino de Deus não é conhecido, muitas vezes, porque nós não agimos conforme aquilo que Deus quer. Mas o reino de Deus está dentro. Todos os batizados têm o reino de Deus dentro dele. O reino de Deus está próximo, está aqui dentro, está dentro de nós. O Emanuel, o homem Deus, o Deus, próprio Deus, que entra dentro do homem, que toma a realidade humana para si, que assume toda a fragilidade humana, para se tornar semelhante a nós. O reino de Deus está dentro. Coloca a mão no teu coração, no teu interior, e diga: eu estou com o reino de Deus dentro de mim. Agora temos que o quê? Temos que anunciar esse reino.
como diz Santo Antônio de Pádua, creio que foi ele, se não foi ele, foi São Francisco, disse assim: ide evangelizar, se necessário for, utilizem palavras. Me lembrei agora, foi São Francisco de Assis. Ide evangelizar, se necessário, utilizem palavras. Então nós temos que anunciar que o reino de Deus está dentro de nós, está próximo, mas temos que anunciar, em primeiro lugar, com atitudes, com gestos, com testemunho. Se for necessário, utilizemos palavras como eu estou fazendo agora. Mas o anúncio do evangelho é com atitude, é com testemunho, é com a vida coerente com os mandamentos de Deus, com o evangelho de Deus, com a vontade de Deus. Amados irmãos, é isso que Jesus quer que a gente faça. É a nossa missão, é a missão de batizados. Anunciar o reino de Deus, o reino da paz. É que Jesus quer que a gente faça na qualidade de batizados, mas muitas vezes nós deixamos isso a desejar. Mas, repita, ele está na nossa essência. O reino de Deus está em nós. E aí, amados irmãos, nós vimos também Jesus dando poder à igreja. Quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, logo no início do capítulo 10, né, é o trecho que a gente leu agora, o trecho bíblico, está em São Mateus 10. Vejam só o que Jesus vai dizer. Chamou os 2 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar sorte de males e enfermidades. E a gente acabou de ler Jesus dizendo: curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E como é que nós podemos refletir onde está esse poder que Deus concedeu aos homens? Lembra quando Jesus fala sobre o perdão, né? Quando Jesus vai purificar, creio que é um leproso, não, é um paralítico, se não me falha a memória. E ele está lá, creio que é na sinagoga, e não era permitido, né, curar em dia de sábado, mas Jesus curou. E aí Jesus Cristo diz assim: teus pecados estão perdoados. E eles ficaram: quem é esse homem para perdoar os pecados? E aí Jesus diz: portanto, para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder na terra para purificar, para perdoar os pecados. Então Jesus, amados irmãos, ele tem poder hoje, agora, na terra, de purificar as nossas falhas, de perdoar nossos pecados, de nos curar, de nos libertar. Por meio de quem? Por meio da igreja. Jesus escolheu homens do nosso meio e constituiu esses homens presbíteros, sacerdotes, e deu a eles, por meio da igreja, poder de expulsar o demônio, poder de curar, poder de perdoar. É o padre, é o sacerdote. Por meio de suas mãos, por meio da estola, por meio da consagração que a igreja fez, que ele aderiu, né, que ele escolheu aquela vida e que a igreja com o seu poder constituiu ele sacerdote. Jesus Cristo deu a ele o poder de perdoar o nosso pecado, o poder de nos purificar, o poder de nos curar, o poder de transformar a espécie do pão e do vinho no corpo sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. É deles. É do sacerdote de Cristo Jesus. É da igreja. Esse é o poder de Deus. Só que esse poder, amados irmãos, nós não vamos entender ele com os olhos físicos. Nós não vamos entender ele com a nossa razão. Nós não vamos, de certa forma, nós não vamos fazer um fundamento, né? Ou seja, nós não vamos querer ser fundamentalistas. Não, é isso que eu queria falar. Não, nós podemos ler
Nós podemos ler a história dos santos, ler a Sagrada Escritura, ler o magistério da igreja. Nós podemos ser praticantes, estar diante da comunhão, estar diante da confissão. Os nossos olhos podem ver, mas nós só vamos compreender, amados irmãos, se partir do interior para o exterior. Se nós sentimos isso no nosso interior, se nós sentimos o poder de Deus no nosso interior, quando a gente estiver confessando nossos pecados diante do sacerdote, se não partir do interior, aquele desejo de ser perdoado, se não partir do interior, aquele sentimento de que Deus realmente nos perdoou por meio do sacerdote, se nossa transformação não começar do nosso interior, aí nós não vamos compreender o poder que Deus tem de nos libertar, de nos curar. Tem que partir do nosso interior. A prova. Nós vamos à Santa Missa. Essa é a prova que eu vou dar. Nós vamos à Santa Missa. Todo domingo. Confessa o nosso pecado regularmente. Vai lá à Santa Missa. Recebe o corpo sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. Está recebendo a sua cura, libertação. Está sendo exorcizado todos os demônios da nossa vida. E a gente volta para casa vazio. E aí a gente escuta o anúncio. Em tal lugar vai ter missa de cura e libertação. Em tal lugar vai ter fulano que está rezando por cura e libertação. Aí a gente acha pouco ter ir à missa. E aí a gente faz todos os esforços do mundo para ir para aquela missa de cura e libertação. Para ir para aquele pregador de cura e libertação. Meu amigo, você já está purificado, você já está curado. Você não vai à missa dominical todo domingo? Você não confessa o seu pecado? Ali já é a cura e a libertação. Entenderam? Aí, me perdoe eu esticar mais um pouco. Aí alguém da nossa família, ou nós mesmos, estamos passando por uma dificuldade. Às vezes é uma dificuldade... Às vezes é uma dificuldade intelectual. E aí às vezes a gente não entende. Aí tem o padre disponível para nos orientar, para nos perdoar, para nos purificar. Aí onde é que nós vamos? Ao rezador. A magia. Muitas vezes magia negra, magia branca, pouco importa. Aos búzios. Não pode. Nós temos o padre. Nós temos a igreja, nós temos o poder do próprio Deus. E nós não entendemos isso. Nós não compreendemos que a nossa cura e a nossa libertação está nos sacramentos da igreja. Nós não confiamos mais nos sacramentos da igreja. Não acreditamos mais. Entenderam? Entenderam? Portanto, amados irmãos, sejamos mais... Vamos pedir a Deus que Ele nos dê o espírito de discernimento para discernir a nossa fé. Para discernir que tudo está no nosso interior. O reino de Deus está no nosso interior. Que nós devemos olhar para o nosso interior, pedir perdão a Deus por nossas falhas diante do sacerdote. E crer. Pronto. Viver feliz, viver em paz. Na paz que Jesus Cristo nos dá. Eis que eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz que vem do interior, que está lá no nosso interior, dentro de nós. A paz que mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando enfermidades, e muitas vezes enfrentando a morte, mas Jesus Cristo nos dá a sua paz.
E melhor, meus irmãos, ninguém é capaz de tirar essa paz. Ninguém. Lembra quando Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Maria estava prestando atenção a Jesus, né? E Marta disse assim: mas mestre, não te importa se enquanto eu estou aqui nos afazeres da casa, ela está aí contigo e você não importa? E Jesus disse assim: Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só lhe é necessária. E a tua irmã escolheu a melhor parte. E eu te digo que ninguém tirará dela o que ela escolheu, que foi o próprio Jesus de Nazaré. Então que Jesus nos dê, amados irmãos, discernimento, sabedoria para compreendermos que o reino de Deus está bem pertinho de nós, está no nosso interior, e que seu poder sobre todos os males está, presta bem atenção no que o servo de Deus vai dizer, exclusivamente nos sacramentos da Igreja Católica, Apostólica, Romana, una, santa, católica e apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.